Irmãos, estamos iniciando o culto dessa noite e nós queremos convidar os irmãos para se colocarem em pé para estarmos orando. Convido a todos para que fiquemos em pé para iniciarmos o culto dessa noite com uma palavra de oração. Pai nosso, está no céu, grandioso Deus, nós somos gratos, Senhor, porque depois do que o Senhor nos concedeu mais um dia de vida, estamos na Tua casa e na Tua presença. E nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe para juntos estarmos diante do Senhor. E juntos aqui viemos para louvá-lo, para adorarmos. E nós somos gratos, Senhor, porque reconhecemos o Senhor como o Criador dos céus e da terra. Reconhecemos que o Senhor está a nos salvar através da fé em Jesus Cristo. Reconhecemos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E nós te suplicamos que o Senhor receba o nosso culto, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar a cada coração, a cada pessoa presente nesse culto. E que cada um de nós aqui neste culto possamos ter uma experiência contigo. Por isso também te suplicamos que o Senhor utilize das orações, das músicas, do instrumento, de tudo que for necessário para que o Senhor esteja falando aos nossos corações. Ao sairmos daqui, queremos ter a certeza que o Senhor falou conosco. Fala, Senhor, através da Tua palavra a cada pessoa aqui presente. E permita, Senhor, que seja uma oportunidade para junto mantermos a comunhão contigo e crescermos espiritualmente. Nos abençoe nessa noite mais uma vez e te pedimos que o Senhor esteja trazendo aqueles que estão a caminho para juntos estarmos te louvando. Recebe o nosso culto, recebe as nossas ofertas, os nossos louvores. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Estando, meus irmãos, em pé, eu quero convidá-los para a leitura do texto bíblico, o texto que foi preparado para esse momento. Eu convido você para acompanhar essa leitura, lendo conforme o texto que vai ser selecionado aí no Data Show. E eu tenho dito que a oportunidade de estarmos aqui e lermos a palavra de Deus é muito boa, porque eu leio para os irmãos lerão para mim. Esse texto do Salmo de número 98, e eu vou ler o que está em negrito, os irmãos lerão o que está em azul. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque fez maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a salvação. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos dos gentios. Lembrou-se da sua benignidade, da sua verdade para com a casa de Israel, e todas as extremidades da terra virão a salvação do nosso Deus. Cantai louvores ao Senhor com a harpa e a voz do canto. Com trombetas e som de cornetas, exultai perante a face do Senhor, do Rei. Brame o mar e a sua plenitude, o mundo os que nele habitam. Os rios batam as palmas, regozijem-se também as montanhas. Perante a face do Senhor, porque vem julgar a terra com justiça, julgará o mundo e o povo com equidade. Eu quero pedir para a irmã voltar para nós repetirmos a leitura do versículo 2. O versículo 2 diz o seguinte: o Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos dos gentios. Para os judeus, nós brasileiros, nós somos gentios. Mas o salmista não esqueceu de nos incluir na sua declaração, na sua oração, que o Senhor fez notório a sua salvação para nós também. Vamos repetir o versículo 2. O Senhor fez notório a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos dos gentios.
Nós estaremos louvando ao Senhor. Nesse momento, eu convido nossos irmãos do grupo de louvor para nos dirigir no louvor ao nosso Deus. Eu convido você, se você sabe cantar, você aproveita aí a letra e vamos louvar, exaltando o nosso Deus. Pode assentar. Meus irmãos, aqui se reúne uma congregação da Igreja Batista e nós queremos dizer que todos somos bem-vindos para estarmos diante de Deus, para estarmos louvando a nosso Deus, para estar servindo a Deus com as nossas vozes, com a nossa vida, com a nossa oração, com tudo que nós temos para servir ao nosso Deus. Nós temos alguns avisos que se fazem necessário. Eu vou começar aviso de domingo para cá. Próximo domingo nós teremos nossa classe para as crianças. Então, os irmãos, não se esqueçam, domingo de manhã nós teremos classe para as crianças. Na quarta-feira à noite, nosso culto de oração da noite. Então, os irmãos, não esqueçam que nós precisamos estar orando. Na quarta-feira pela manhã, nós teremos nosso culto de oração com os homens, aqueles homens que podem participar. Nós estamos orando, nós necessitamos estar orando. Na segunda-feira, amanhã, nós teremos aqui na igreja um casamento e nós estaremos seguindo os protocolos de distanciamento. Então você venha com a sua máscara, tudo direitinho, e a gente precisa aí seguir os protocolos para estarmos então nos alegrando diante de Deus e participando do casamento do irmão Francisco e da irmã Lourdes. Então esses são os avisos que temos para esse momento. Nós queremos estar orando mais uma vez, pedindo a Deus que nos abençoe nesse culto, pedindo a Deus que receba a nossa adoração, o nosso louvor. Eu vou convidar o irmão Júnior da Maria para que venha ao microfone e ore, agradecendo a Deus por estarmos aqui, pedindo a Deus que esteja recebendo nosso culto, nosso louvor.
Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai amado, por mais uma oportunidade de estar na Tua casa, Pai. Somos gratos, Pai amado, pelo dom da vida, e que, Pai, neste momento Tu venha, Pai, com o Teu Santo Espírito, habitar em nossos corações, para que a gente possa entender a Tua palavra, Deus amado, que ela possa achar lugar em nosso coração, em nossa mente, Deus, e que Tu possa estar auxiliando o Teu servo, Pai amado, que vai trazer a mensagem, para que venha falar, Pai, o que o Teu Santo Espírito colocou no coração dele. Abençoa cada família aqui representada, a cada irmão que aqui chegou, Deus, e que possa voltar para casa, Pai, com desejo de que ouviu, Pai amado, e possa ter guardado. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vamos estar louvando o Senhor mais uma vez, e se você tem dízimo e oferta, que é aproveitar essa oportunidade para a dedicação de bens e vida, então nós teremos então a oportunidade para estarmos dedicando nossos dízimos, as nossas ofertas. Vamos cantar e estaremos então dedicando nossos dízimos, as nossas ofertas. Convido os amados irmãos para pôr de pé, assim vamos estar cantando e sucessivamente vamos estar trazendo nossos dízimos e ofertas. Irmãos, eu quero convidá-los para que abram suas Bíblias, livro de Lucas, Lucas capítulo 21. Nós estamos aí meditando no livro de Lucas e hoje nós estamos chegando aí no capítulo 21, a partir do versículo 34. Lucas 21,
A irmã vai projetar aí na parede, e aí vai ficar melhor porque a gente vai usar a mesma linguagem. É Lucas 21, de 34 a 38. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque irá tomar sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais ávido por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. E dedique-se nada ao tempo, e a noite saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo para ouvir. Só um minutinho. Nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos, a partir desse texto, as recomendações essenciais. Há algumas recomendações que são essenciais para a nossa vida. E no versículo 36, Jesus Cristo diz assim: vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais ávidos por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer. Ele está dizendo que nós precisamos vigiar e orar para que nós possamos evitar essas coisas. E de estar em pé, nós todos precisamos estar em pé diante de tudo aquilo que Jesus Cristo está nos avisando que vai acontecer um dia. Eu vou convidar a nossa irmã Ana Paula Agra para que venha ao microfone e agradeça a Deus por estarmos aqui, agradeça a Deus pelos dízimos, pelas ofertas, agradeça a Deus por essa noite e pela palavra que nós acabamos de ler nesse momento. Irmã Ana, ali ao microfone, a irmã pode orar nesse momento, pedindo também por cada um de nós. Senhor Deus, Pai amado, obrigada, Pai querido, por estarmos aqui, Senhor, todos na Tua presença, Deus amado, Deus querido. Obrigada, Pai, por tudo que Tu tem feito pela vida de cada um de nós, Senhor, das nossas famílias, Pai amado. Abençoa, Senhor, os dízimos e as ofertas, Pai amado. Jesus querido, abençoa esse culto maravilhoso, os louvores, Senhor, Pai, para que chegue como fado suave, Senhor, nas Tuas narinas, Deus amado, Deus querido. Abre nossos corações, Senhor, a nossa mente, Senhor, o Teu Espírito Santo, Pai, da sabedoria, para que nós possamos compreender tudo que for dito, que tudo que for feito aqui, Senhor, para que nós possamos, Senhor, engrandecer o Teu nome, Pai amado. Te agradeço, Senhor, pelas maravilhas, Senhor, que Tu tem feito a cada momento, a cada um de nós, Senhor, nos guardado, nos livrado, Senhor Deus, de tudo, Pai amado. Na Tua presença, Senhor, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmão Fredson, há uma família que há algum tempo que não vinha estar presente, e nós precisamos saudar ali próximo do Wanderson. Eu não lembro o nome daquela irmã. O nome. Fique em pé, minha irmã, para nós saudarmos a irmã. Vamos saudá-la, Wanderson, ela com o casal de filhos. Que Deus abençoe, minha irmã, e que a irmã se sinta bem diante de Deus e que Deus possa falar ao teu coração. Meus irmãos, baseado nesse texto, as recomendações essenciais para a nossa vida. Para vivermos a vida com segurança, nós precisamos seguir algumas recomendações. E algumas recomendações nos preparam para a vida eterna. Nós não podemos desprezar as orientações que nós recebemos todos os dias. Hoje pela manhã nós estudamos a partir do versículo 25 até o versículo 33, nós estudamos sobre as expectativas que vai surpreender o mundo. O mundo, quando nós falamos de o mundo, nós falamos das pessoas que não confiam em Deus, que não estão se preparando diante de Deus, não recebem o cuidado de Deus. Então a Bíblia diz que o mundo vai ser
pego de surpresa, porque as coisas que estão acontecendo são coisas que servem para alertar a igreja. Então, para que nós possamos viver uma vida com tranquilidade, a gente precisa de algumas informações. Nós precisamos de informações para andar com segurança. Quando nós vamos ao mercado, nós precisamos saber, e nós pegamos no mercado aquilo que o nosso bolso pode pagar. Nós não colocamos no carrinho, quando a gente está nos dirigindo para o caixa, nós não colocamos algo que a gente não possa pagar. Então, mediante informações que nós temos no nosso bolso, na nossa carteira, na nossa bolsa, nós vamos ao mercado, ao açougue, ou à padaria, nós vamos e pegamos aquilo que a gente sabe que podemos pagar. São informações que nós já temos na nossa mente. Nós, quando saímos de carro, nós sabemos que precisamos ter informações para que a gente possa dirigir com segurança. No carro, algumas partes do carro que precisam ser colocada água, algumas partes no carro que precisa ser colocado o ar comprimido. No carro também, nós sabemos que precisa de colocar o combustível, gasolina, óleo diesel, ou álcool. Nós sabemos que o carro precisa ter uma bateria com uma durabilidade para que ela possa dar partida no carro. Nós sabemos que para dirigir um carro no nosso país, nós precisamos ter habilitação, e o carro também precisa ter com a sua licença em dia para tráfego. Nós sabemos que no trânsito tem o lado direito e o lado esquerdo, o lado da mão para ir e o lado para vir. Nós sabemos que no trânsito há sinais de alerta, há sinais, e esses sinais são universais. Há o sinal vermelho, que é para parar, há o sinal amarelo, que é para que a gente vá com segurança, que a gente vá com cuidado, há o sinal verde, que nós podemos avançar na rua. Nós sabemos que há um lado do pedestre, há um lado que o pedestre precisa estar atravessando, são as faixas horizontais, as quais o pedestre precisa atravessar, e precisa sempre atravessar quando o motorista observa que você está andando, ou o sinal está verde para você e vermelho para o motorista. Nós sabemos que para nós andarmos aqui na nossa cidade, precisamos observar os sinais na estrada. Então, aqui, quando eu cheguei em Manaus, eu demorei um pouco para compreender sobre essa questão, a bola da sulframa, a bola das letras, essas bolas todas que existem aqui, e a gente sabe que a gente precisa observar a preferencial do motorista, que tem a preferencial quando ele vai entrar. Nós sabemos que perto dos hospitais não podemos buzinar. Existe um sinal que proíbe de nós usarmos a buzina próximo aos hospitais. Nós sabemos também que há alguns lugares que nós não podemos parar, é proibido parar. Sabemos que em alguns lugares não podemos virar à direita ou à esquerda. Nós sabemos que alguns lugares, para a gente poder ir nesses lugares, precisamos de um GPS, precisamos consultar o Google para saber onde fica, porque às vezes a rua não é tão conhecida. Nós sabemos que existe algumas informações na internet que a gente pode economizar, chamado Mercado Livre, chamado algumas informações que nos leva para que a gente possa ter uma facilidade melhor. Então, alguns restaurantes que servem comida delivery, lanche, restaurante. Nós sabemos que tem essas informações no nosso telefone de WhatsApp, de Facebook, Instagram e TikTok. Nós sabemos que existem alguns aplicativos que sugerem muitas coisas para nós. São informações necessárias, são informações para que a gente possa melhorar. Nós sabemos que o banco, mercado, cartão de crédito está usando muito a internet para facilitar a nossa vida, se bem que muitas vezes essas informações caem nas mãos erradas. Nós sabemos que o nosso aparelho de telefone muitas vezes não tem memória para ocupar todas as informações que nós precisamos. Nós sabemos que às vezes o nosso filho quer baixar jogos no nosso telefone e o telefone fica travado, não funciona, porque o nosso telefone não está preparado para esses jogos que os garotos querem estar jogando usando o telefone. Nós sabemos, meus irmãos, que a cada dia
estamos acumulando na nossa mente informações, e essas informações às vezes são informações necessárias para a nossa vida, mas no entanto há informações necessárias para cada um de nós. Essas informações foram dadas por Deus, essas informações são importantes e nós não podemos desprezar essas informações contidas nesse livro aqui, que antigamente era só de capa preta, e essas informações são necessárias não somente para nós vivermos aqui, mas também para uma eternidade. Nós sabemos que há pessoas que estão vivendo de maneira a ser induzida, orientada, aconselhada para não entender e não receber a mensagem de Deus. A Bíblia diz que não é o homem que transforma o coração de outra pessoa, não são os pastores, não são as pessoas. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que fala com o nosso espírito, que toca em nós e nos convence do pecado, da justiça e do juízo, porque se fosse pela nossa vontade, nós estaríamos por aí e avisaria as pessoas e gritaria, informaria do perigo que as pessoas correm de viver longe de Deus, sem observar o que Deus tem para cada um de nós. Nós sabemos, meus irmãos, que Deus tem providenciado algo muito importante para nós. Nós sabemos que Deus é o primeiro, nós sabemos que Deus é o maior, nós sabemos que Deus é melhor, nós sabemos que Deus é amor, nós sabemos que Deus é grande, nós sabemos que Deus é primordial para a nossa vida, nós sabemos que Deus tem todo o poder, nós sabemos que Deus é forte, nós sabemos que Deus é cheio de bondade, nós sabemos que Deus é maravilhoso, nós sabemos que Deus é santo, nós sabemos que Deus é riquíssimo, nós sabemos que Deus é eterno, nós sabemos que tudo pertence a Ele, nós sabemos que Deus foi quem criou, nós sabemos que esse mundo existe porque Deus sustenta, nós sabemos que Deus é quem governa, nós sabemos que Deus é quem dá autoridade, nós sabemos que Deus é quem dá a vida, Deus tem o controle da morte, nós sabemos que Deus sabe tudo. Nós não podemos ignorar. Eu não posso ignorar, você não pode ignorar aquilo que você tem, que você chama de dinheiro, de casa, de carro, aquilo que você tem, qualquer coisa que você tem. Você não pode imaginar que essas coisas são suficientes para viver uma vida longe daquilo que Ele preparou para cada um de nós. O apóstolo, a Bíblia vai dizer que o que os olhos não viram, o que o ouvido não ouviu, é o que Deus preparou para cada um de nós. Então, nós precisamos confiar da mesma maneira que Deus nos criou, está nos chamando para estarmos com Ele. Nós sabemos que Ele tem o melhor para cada um de nós, porque tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é maravilhoso, e Deus está a nos preparar a cada dia. As recomendações essenciais para a nossa vida. Nós sabemos que nós cuidamos dos nossos filhos desde pequeno. Uma mãe carrega o filho dentro do seu ventre por 9 meses e cuida e cresce, e às vezes quando as moças crescem e começam a namorar, não quer ouvir a mãe, não quer saber da mãe, dos conselhos da mãe, das orientações da mãe, e a mãe sabe porque a mãe já viveu. E muitas vezes essas moças, por não ouvirem as recomendações essenciais que as suas mães podem lhe informar, podem lhe falar, às vezes até começam a namorar pessoas que não são as pessoas ideais, porque nós adultos, nós que estamos temendo a Deus, recebemos informações de Deus para que a gente possa sempre querer o melhor para os nossos filhos. As recomendações essenciais para viver nessa vida. Nós estamos em um país que precisamos de cultura, de conhecimento, de informações. Por isso nós precisamos ir à escola, e a gente manda nossos filhos para a escola, a gente recomenda que as crianças estejam estudando, mas nós não somente estarem estudando, mas nós também precisamos acompanhar e saber e conversar e saber de amigos, de professor, de comportamento, de palavra, dos ensinos, porque os nossos filhos precisam também saber que nós sabemos algo que eles não sabem, que é os conselhos que Deus passa para cada um de nós. Nós sabemos que as nossas crianças precisam fazer faculdade. Nós sabemos que depois da faculdade é necessário fazer um doutorado, um mestrado. E às vezes nós sabemos que precisam estudar. Esse conhecimento se faz necessário na universidade. E muitas vezes as crianças, os nossos jovens, precisam sair do país
estudar fora para poder ter um conhecimento, e muitas vezes voltam, e às vezes precisam ir para os Estados Unidos, para a Europa, onde vão encontrar boas escolas, as quais vão acumular conhecimento. Se bem que no Brasil nós temos hoje boas escolas, tanto aqui em Manaus como em São Paulo, em qualquer estado do nosso país, nós temos hoje boas escolas que nossos filhos podem estar estudando. Nós sabemos, meus irmãos, que é preciso pagar um preço para sustentar os nossos filhos quando estiverem estudando, até na faculdade. Por isso, meus irmãos, que é necessário que a base das nossas crianças precisa ser no lar, em casa, dentro de casa, recebendo orientação, recebendo a palavra de Deus, recebendo louvor, louvando, cantando, aprendendo, em primeiro lugar, com Deus. Porque quando chegar na escola, vão ouvir muitas vozes, orientações, dizendo que não é assim, que tem que fazer de outra maneira. Mas nós precisamos entender que a base para a nossa família é dentro de casa, é diante de Deus, é com oração, é com leitura da palavra de Deus, é aprendendo. Muitas vezes, meus irmãos, o curso vai exigir que dos nossos alunos que possam fazer algo diferente. Eu lembro de uma família que, para que o filho pudesse estudar, foi vendido carro, vendido casa, e foi feito investimento, e esse filho estudou, e esse filho alcançou tudo, e esse filho hoje está retribuindo com conhecimento, com o grau que ele alcançou, a tudo aquilo que o pai pôde investir nele. Então esse filho é a alegria daquele pai, porque ele pôde estudar, e hoje a alegria daquela família, porque mesmo sendo de uma família de pessoas pobres, de poucos recursos, puderam investir no seu filho. As recomendações essenciais para cada um de nós. Nós sabemos, meus irmãos, que a primeira recomendação é que nós precisamos aprender que hoje há uma necessidade que a gente possa ter o controle dos nossos filhos. Os nossos filhos precisam aprender a obedecer pai e mãe, precisam aprender a ouvir pai e mãe. Então, se você tem dificuldade com teu filho, você precisa orar, pedir a Deus que Ele possa lhe dar autoridade de pai, autoridade de mãe, de aconselhar, de recomendar, de falar e poder ouvir, e de ler a palavra de Deus, de instruir dentro da palavra de Deus. Hoje há uma necessidade que nós precisamos estar colocando nosso joelho no chão, a leitura e meditação na palavra de Deus. Precisamos orar, meus irmãos, precisamos, porque esse mundo cada vez mais está acontecendo aquilo que foi previsto na palavra de Deus. Nós não temos muitas opções nesse mundo, não temos muita opção para fazer as coisas desse mundo. Nós temos uma opção que seria para mim uma opção de desagradar a Deus, de viver uma vida conforme a minha vontade, o meu pensamento, segundo que aquilo que a gente às vezes tenta fazer por a nossa iniciativa, sem nenhuma recomendação de Deus. Então, se você não quer agradar a Deus, se você quer viver uma vida de qualquer maneira, então você gaste tempo diante da televisão, assistindo o programa, manhã, tarde e noite, colocando o filho para ver desenho, para jogar, para tudo. Então você precisa escolher um time e gastar dinheiro com esse time de futebol, comprando camisa, comprando bandeira, comprando ingresso, sendo sócio torcedor. Você precisa fazer parte de redes sociais, o WhatsApp, o Facebook e todas as outras. Você precisa se apresentar comprando roupa da moda e fazendo talvez tantas outras coisas que a gente vê o jovem fazendo no seu corpo, marcando o seu corpo sem autorização de Deus. Porque a gente sabe que muitas vezes quando o jovem faz tatuagem, não pergunta a Deus por quê, por que razão, por que tem que fazer, por que tem que fazer brinco, por que tem que fazer dessa maneira, por que nós temos que parecer com uma menina e se é um rapaz. Nós precisamos entender que há uma opção de não agradar a Deus e de ver a nossa maneira, de colocar os aplicativos que nós quisermos, aplicativo de playboy, aplicativo de pornografia, aplicativo de fazer coisas erradas, aplicativo para enganar os outros. Nós sabemos que nós podemos perder tempo diante de muitas coisas. Nós sabemos, se nós não queremos agradar a Deus, nós podemos gastar tempo na academia, malhando, comprando roupa,
esculpindo nosso corpo para nós mesmos. Nós sabemos que a gente pode comparecer a maratonas de bicicleta, de dia e de noite. Nós sabemos que nós podemos estar pedalando, nós sabemos que podemos fazer tantas outras coisas. E quando nós estivermos precisando, quando nós estivermos no calor, nós sabemos que aqui em Manaus, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, tem os banhos que a gente pode ir qualquer dia que nós quisermos, não o dia que vai atrapalhar o patrão. A gente vai no domingo, porque Deus é bom. A gente vai no domingo, não precisa ir para o culto, a gente justifica depois com os irmãos, e a gente nem pergunta a Deus se é domingo, se não é, e se Ele vai autorizar a gente ir lá para o banho ou não. Lá no banho a gente faz um culto, a gente toma banho, a gente participa de tudo, e a gente nem consulta a Deus se a gente deveria ir ou não. Então, dessa maneira, a gente não está agradando a Deus. Sabe por quê? Porque nós deveríamos ser servos. Servo pergunta ao Senhor, servos consulta ao Senhor, servo obedece ao Senhor, servo segue o Senhor, servo não tem vontade. Nós precisamos ter a opção de agradar a Deus e não agradar a nós mesmos. Nós sabemos que às vezes nós precisamos de lazer, e às vezes há os flutuantes com bebidas, com banho, há aquelas pessoas que precisam, não, eu preciso de um lazer, eu sou jovem, preciso me divertir. Nós sabemos que há muitas coisas que o mundo está oferecendo, e essas informações os nossos jovens estão recebendo, os nossos adolescentes estão recebendo, mas eles não podem desprezar, nós não podemos desprezar que diante de Deus nós somos responsáveis de dar as informações essenciais para a vida eterna, não somente para a cultura. Você precisa, às vezes a gente vê assim, uma avó dizendo, você precisa levar teus filhos para passear, para fazer isso, aquilo, outro, mas você só leva para a igreja. Na realidade, a igreja é o melhor lugar que nós temos para levar os nossos filhos para aprender de Deus, para conhecer a Deus, para temer a Deus, porque a igreja nunca desviou ninguém. A igreja só leva as pessoas para Deus. A igreja precisa levar as pessoas a conhecer quem é Deus. E com Deus, sabe o que vai acontecer com Deus? Com Deus a gente não perde tempo. Com Deus a gente ganha uma eternidade. O que adianta a gente ir para lazer? O que adianta a gente ir para o futebol? O que adianta fazer essas coisas todas e não estar na eternidade com Deus? Por isso, meus irmãos, há recomendações essenciais. Às vezes nós esquecemos de algumas recomendações que a Bíblia nos ensina, que é a recomendação do amor ao próximo. Às vezes nós esquecemos de ajudar com dinheiro quem precisa, esquecemos de cooperar na campanha. Então nós estamos pensando e pedindo a Deus para que as pessoas que nós ajudamos aqui e que precisamos ajudar, que não podemos desprezar, que essa ajuda seja nossa, que a gente não tem que depender de ninguém de fora, nós mesmos temos que ajudar os nossos irmãos. Às vezes nós esquecemos de cooperar, em devolver nossos dízimos, as nossas ofertas. Às vezes nós esquecemos que nós precisamos receber oração, precisamos orar, e às vezes nós esquecemos que Deus tem pessoas que Ele separa para orar de madrugada, e você não precisa saber, porque Deus sabe as pessoas que Ele precisa contar para orar pela sua igreja, de madrugada, de manhã, de tarde, para que se coloque diante dele, na brecha, orando, suplicando, pedindo a Deus para que possa livrar, que possa abrir porta, para que possa abençoar. Nós sabemos que há recomendações essenciais para cada um de nós. Às vezes, meus irmãos, nós não lembramos que às vezes precisamos fazer algumas coisas, mas nós lembramos que a gente precisa seguir a moda, com roupa, com tendência, porque a gente não pode passar sem comprar uma roupa nova. São informações essenciais que o mundo coloca, as quais a gente precisa gastar dinheiro para estarmos atualizados com as coisas. Mas nós não podemos desprezar que em todos os lugares Deus está a observar, Deus está a descobrir, Deus está a preparar. Não é por acaso que algumas coisas estão acontecendo, mas para mim a obra de Deus, é a mão de Deus está a nos conduzir de volta para Ele. Meus irmãos, o pecado nos fez sair de casa, e Deus está nos conduzindo de volta para casa. Nós não pertencemos a esse mundo. Deus nos ama e tem preparado o melhor para os seus filhos. Deus tem preparado o melhor para cada um de nós. As recomendações essenciais, a história
mostra, a história da Bíblia mostra sobre orientações do povo de Deus. E eu lembro quando Moisés está no cativeiro do Egito, quando Moisés, na realidade, Moisés está no Egito como príncipe. Ele está lá no bem bom, foi criado com a rainha, como filho da rainha, como príncipe, como o próximo faraó. Moisés seria o próximo faraó, porque era filho da rainha, foi criado lá. E aí a Bíblia diz que um dia Moisés sai e ele encontra o seu povo, e dentro do seu coração ele percebe o seu povo oprimido, sofrendo, e Deus fala o coração de Moisés. Foi Deus quem falou com Moisés. E aí a Bíblia diz que Deus chama Moisés e fala assim: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. E aí Deus começa a ensinar a Moisés, e Moisés começa a conduzir o povo, e Moisés chega diante do faraó e fala assim: olha, eu estou aqui para levar o povo de Deus, para estar adorando a Deus, servindo a Deus, para sair da escravidão. Meus irmãos, nós precisamos entender que Jesus Cristo está nos conduzindo de volta para Deus, para tirar desse mundo tenebroso, desse mundo que tira a nossa paz, a nossa alegria, a nossa segurança. Então, no caminho que Moisés fez com o povo, quando Moisés está lá no monte, recebendo os 10 mandamentos, o povo se rebela e conversa com Arão e constrói um bezerro de ouro. Isso significa idolatria. Eles começam a dançar diante de um bezerro de ouro. Então, o povo começa a pecar, e Deus não tem outra alternativa a não ser castigar. Muitas pessoas, para mim, foram castigadas por causa do seu erro no seu coração. Mais tarde, a gente percebe que quando Deus levanta outras pessoas, a gente vê as recomendações, as informações as quais precisavam saber como servir a Deus, e essas informações estão na palavra dele. Nós precisamos entender, meus irmãos, que não existe hoje desculpa para não orarmos. Alguém pode proibir você para vir ao culto, alguém pode proibir você de ler a palavra de Deus, mas ninguém pode proibir você de orar com os olhos abertos ou com os olhos fechados. Ninguém pode proibir você de orar. Você pode estar em pé de castigo, mas você pode estar orando. Eu lembro que uma certa ocasião eu estava trabalhando e eu cometi o erro lá, eu não acertei a lição, e naquela minha época o meu professor foi muito rigoroso comigo. Ele me deixou de castigo. Ele disse assim para mim: você vai ficar de castigo sem almoço porque você errou a lição. E eu fiquei ali em pé de castigo, diante dos meus colegas de turma, de castigo sem almoço. E eu estava ali com os olhos abertos e orando, e eu pedi a Deus: Senhor Deus, eu quero ser o melhor profissional, eu quero ser o melhor, eu quero ser aquele que vai honrar o Senhor. Meu Senhor Deus, me perdoe o meu erro, mas eu quero ser o melhor. Meus irmãos, Deus me honrou, Deus me abençoou, foi Deus quem agiu através de mim. Nós não temos desculpa para não confiar em Deus. O que Deus tem feito é suficiente para nós estarmos diante dele, porque as informações, as recomendações que ele nos passou são suficientes para nos garantir uma vitória nesse mundo, e uma vitória também quando ele nos levar de volta para a presença dele. As recomendações essenciais. O texto de Lucas é muito claro. Nesses versículos, Jesus vai fazer algumas recomendações. Os irmãos percebem que algumas orientações de Jesus, que tem o povo, tem os fariseus, tem os saduceus, tem aquelas pessoas que estavam ali para duvidar, para colocar obstáculo, para atrapalhar a Jesus. Mas agora Jesus está olhando olho no olho, e para mim esse versículo está olhando nos meus olhos e nos teus olhos, para que cada um de nós precisamos ter cuidado. Você como pai precisa ter cuidado, você como esposa precisa ter cuidado, você como namorado precisa ter cuidado. Cada um de nós precisamos ter cuidado. Por isso que ele diz:
Cuidai de vós mesmo. A primeira palavra de Jesus, a primeira recomendação, nós precisamos cuidar de nós mesmos. Precisamos de cuidar de nós mesmos diante da televisão, na nossa casa, na nossa mesa, no nosso trabalho, aquilo que nós falamos. Precisamos pedir sabedoria a Deus para que aquilo que nós falarmos não venhamos a ofender, nem entristecer, nem envergonhar a pessoa que está ouvindo, nem a Deus. Qualquer palavra que você falar precisa sempre honrar a Deus. Deus vai observar e vai perceber que você pertence a Ele. Jesus está dizendo: cuidado de vós mesmo. Olha para você. Então, a primeira recomendação essencial é que você precisamos ter cuidado com a nossa vida, com a nossa voz, com o nosso corpo, com aquilo que Deus está nos dando, porque Deus sabe o que Ele está nos dando, o que Ele está nos capacitando para estarmos diante dEle. Nós sabemos, meus irmãos, que quando a gente sai, a gente não pode abrir a nossa carteira e ficar contando dinheiro assim, as notas de 100 que você tem no bolso. Você não abre a carteira assim e fica assim na rua contando. Você não sabe, você não vai fazer isso. Nem que não viver melhor em lugar nenhum. Você não sabe, você precisa ter com muito cuidado. Você vai abrir a carteira assim, muito reservado. Primeiro que você não precisa mostrar para ninguém quantas notas você tem. Você não precisa mostrar para os outros. Você precisa saber de você aquilo que você tem, porque aquilo que você tem é compromisso teu. Compromisso diante de Deus, compromisso diante da família, compromisso diante das pessoas que te conhecem. Cuidado com vós mesmo, e não aconteça. Aí ele continua nesses conselhos. É um conselho de um pai. Jesus está nos aconselhando como se fosse um pai de cada um de nós, um pai experiente, um pai que sabe o que é melhor para o filho, um pai que está aconselhando. Então, para mim, Jesus está colocando a mão do nosso ombro e está falando assim: meu filho, minha filha, tenha cuidado de vós mesmo, tenha cuidado daquilo. Aí ele vai dizer uma coisa profunda para o nosso coração: não aconteça que o vosso coração se encha de devassidão. A versão que nós lemos ali vai dizer: não aconteça que o vosso coração se encha de glutonaria. Mas aqui a minha versão diz que não encha de devassidão, de pecado, de imoralidade, de palavrões, de coisa que não presta, e nós sabemos que não presta. Ninguém precisa falar conosco as coisas erradas, porque nós aprendemos na rua, aprendemos em qualquer lugar. Aí eu fui consultar ao rei Salomão sobre as coisas do coração. Aí Salomão vai dizer algumas coisas do coração, coisas do coração de Salomão. Aí ele vai dizer, Provérbios 2:1: meu filho, se aceitares as minhas palavras e guardares contigo os meus mandamentos, para que faça teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o coração ao entendimento. Meu filho, se você me ouvir, você vai ter entendimento. Aí Salomão continua, 3:5: confia no Senhor de todo o coração e não no teu próprio entendimento. Confia em Deus em todo o teu coração. Aí ele continua a dizer, para cada capítulo ele vai dizer uma orientação. Quando eu era criança, vivendo a companhia do meu pai, o único que minha mãe estimava, ele me ensinava e dizia que o teu coração conserve as minhas palavras. Quando eu era criança, meus irmãos, quando eu era criança, o meu pai saía comigo para conversar, para me aconselhar. Meu pai nunca me deu conselho ruim, para mim fazer coisas erradas, para mim fazer coisa que me envergonhasse. Meu pai queria que eu fosse uma pessoa que as pessoas pudessem conhecer. Meus irmãos, nós precisamos ter filhos bons. Para isso, nós precisamos aconselhar, a demonstrar, mostrar, ensinar, de dia, de tarde, de noite, todo momento. Aí Salomão continua, capítulo 4, versículo 20: meu filho, atenta para as minhas palavras, inclina o ouvido às minhas instruções, não as perca de vista, guarda dentro do coração. 21: porque são vida para o que encontra, saúde para o teu corpo. Depois, capítulo 4, versículo 23: acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Mais adiante, Salomão vai dizer,
E no fim da vida, quando tua carne e teu corpo se consumarem, venha gemer e dizer: como detestei a disciplina, como meu coração desprezou a repreensão. Ele está dizendo aqui, se você não cuidar enquanto é jovem, um dia você vai lamentar. 5:12, 6:14, ele vai dizer: se o seu coração está cheio de maldade, maquina o mal o tempo todo, semeia inimizade. Está dizendo aqui, o capítulo 6 é a advertência como a mulher adúltera. Então a gente precisa descobrir, saber dessas coisas. 6:21, prende sempre, meu filho, guarda o mandamento do teu pai, não abandones a instrução da tua mãe. Prende sempre perto do teu coração, pendura no teu pescoço. Quando caminhar, isso te guiará, quando deitar, te guardará, quando acordar, falará contigo, pois o mandamento é uma lâmpada, a instrução. Mais adiante, versículo 25, não cobices no coração a beleza, nem te deixe levar pelos seus olhares. Está dizendo que quando uma mulher vier para cima de você, não cobice no coração. Então, o que Salomão está dizendo? Que o pecado vem pelo coração, primeiro vem pelo olhar. A gente olha e a gente começa a adulterar. Por isso que Jesus Cristo disse que aquele que cobiçar já pecou. Mais adiante, Salomão vai dizer no capítulo 7, versículo 3, prende os teus dedos, escreve na tábua do teu coração. Capítulo 10, se uma mulher sair ao encontro dele enfeitada com astúcia no coração, como as prostitutas, com astúcia no coração. Então, nós precisamos entender. Eu ficaria aqui lendo outros provérbios, outros versículos que falam do cuidado que nós precisamos ter no nosso coração. Por isso que Jesus Cristo disse: cuidado de vós mesmos, não aconteça que o vosso coração se encha de devassidão. Aí ele vai acrescentar: não aconteça que você viva uma vida de embriaguez, não aconteça que você viva uma vida de preocupações com a vida. Às vezes, as preocupações que nós temos, essas preocupações nos tira a alegria de viver, nos tira a confiança em Deus, nos coloca medo de sair, medo de trabalhar, medo de fazer. Então, são as armadilhas que o mundo vai colocando para nos desviar das orientações da palavra de Deus, porque Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. A presença de Jesus precisa ser real em nossa vida. Nós não podemos ser surpreendidos com a volta dele, como que algo que vai acontecer e que nós não sabemos. Nós sabemos que ele está a nos preparar todos os dias. Recomendações essenciais. Jesus Cristo nos recomenda que todo dia nós precisamos voltar para Ele. Não podemos ser pegos por armadilha da sua própria volta. Eu penso, meus irmãos, que muitas pessoas na época de Noé, eles acreditavam em Noé, mas eles colocaram uma decisão de mais tarde. Não, Noé é um homem respeitado, é um homem assim, um homem que confia em Deus, eu até acredito nele, mas eu vou deixar para mais tarde. Aí vai passando o tempo, eu vou deixar para depois, até chegou um ponto que não foi Noé que decidiu, foi Deus que decidiu e fechou a porta da arca. E aí aquelas pessoas pereceram. Sabe por quê? Porque não creram, não aceitaram, não receberam, não confiaram, não entenderam que era Deus que estava chamando para que eles pudessem tirar do coração as coisas erradas e permitir que a palavra de Deus pudesse ocupar o coração deles. Que o nosso coração, meus irmãos, não venha se encher de coisas erradas, as quais Deus recomenda que nós não abriguemos o nosso coração, para que não sejamos pegos em uma armadilha. E quando alguém vem dizer: eu não sei, eu não te conheço, você não tem nada comigo, você não conversa comigo, você não me serve, eu nunca vi você cantar, eu nunca vi você me servir, eu nunca vi você servir nos outros. Nós precisamos a cada dia fazer o que é possível de correto, estar pronto todos os dias, para que Deus nos permita viver uma vida no céu como se fosse aqui, uma vida lá no céu, mas vivendo aqui, confiando nele, vivendo com ele, andando com ele todos os dias, todas as horas, sabendo que ele está presente, sabendo que nós não temos medo dele, sabemos que nós tememos, nós respeitamos, mas nós amamos, porque ele é bom e ele nos abençoa todos os dias.
Jesus está a nos orientar para que aquele dia, dizendo, Ele virá sobre as nuvens. Então, hoje de manhã eu disse que a volta de Jesus é um momento de satisfação, de alegria, e que a gente está aguardando. Sabe por quê? Porque a gente sabe que muitas vezes as coisas que acontecem conosco são coisas ruins. A gente sabe que muitas vezes as pessoas que a gente poderia confiar, às vezes nos traem, às vezes as pessoas nos aborrecem e tiram a nossa paz e tentam tirar vantagem da nossa inocência, da nossa alegria, da nossa presença. E às vezes são homens que às vezes tentam enganar as irmãs, porque sabem que as irmãs estão da igreja e sabem que as irmãs procuram viver uma vida diante de Deus. Não podemos, meus irmãos, esquecer que nós precisamos estar orando todo o tempo, todos os dias, confiando não na nossa capacidade, mas confiando naquilo que Deus nos propõe a todos os dias. O exemplo de Jesus é o exemplo que a gente precisa aprender a cada dia, aprender com Jesus, caminhando com Deus. No texto de hoje, a gente percebe, hoje pela manhã, Jesus está dizendo, haverá sinal no sol e na lua, nas estrelas, no mar, no oceano, o barulho, e os homens vão desmaiar diante da expectativa das coisas que acontecerão. O que está acontecendo no mundo? As coisas estão acontecendo, está mostrando que algo está acontecendo, mas nós sabemos que essas coisas foram previstas por Jesus. As recomendações de Jesus, meus irmãos, não é para que nós ficamos apavorados, assustados, mas é para que a gente possa renovar nossa esperança, porque Ele está vindo para estar nos buscando. Nós temos o tempo igual a de todas as pessoas, o tempo é igual para todos. Eu tenho algumas responsabilidades que somente eu posso resolver, alguma responsabilidade, assim como vocês, mas o tempo é igual para todos. Mas sendo o tempo igual para todos, eu e você precisamos estar buscando a Deus. No teu tempo, na tua hora, você precisa trabalhar. Mesmo assim, você precisa separar um tempo diante de Deus. Você precisa pedir, Senhor Deus, dá-me tempo para estar servindo ao Senhor, dá-me tempo para estar diante do Senhor. Senhor, eu preciso estar na tua presença. Nós não podemos, meus irmãos, dizer que alguém tem mais tempo do que outro, porque o tempo é igual para todos. A Bíblia vai dizer que em todo tempo Deus está a nos ensinar a cada momento. Não podemos perder essa esperança que Deus coloca no nosso coração de viver uma vida. Lucas então registra esse exemplo de Jesus, que o tempo todo que Jesus poderia ter, todo o tempo que ele tinha, ele estava a ensinar. Versículo 35, porque Ele virá sobre todos que habitam na face da terra. Vigiai, pois, orando em todo o tempo. Então, nós precisamos orar em todo o tempo. Orar em todo o tempo não é necessariamente que você tenha que se ajoelhar na rua, em qualquer lugar, mas você pode estar andando com Deus, falando com Ele, Senhor Deus, eu estou indo lá no mercado, estou indo na padaria, eu estou lavando essa louça, estou lavando essa roupa, eu estou falando contigo, eu quero que o Senhor fale o meu coração, eu quero que o Senhor tire as minhas dúvidas, eu quero que o Senhor transforme meu filho, abençoe o meu marido, abençoe a minha casa, guarda, Senhor, eu estou contigo aqui fazendo esse serviço, eu quero que o Senhor esteja comigo todo o tempo. Vigiai, pois, orando em todo o tempo, para que possais escapar de todas essas coisas que haverão de acontecer e ficar em pé na presença do Filho de Deus. Versículo 37, Lucas registra, durante o dia Jesus ensinava no templo, depois de sair, passava a noite no monte chamado das Oliveiras. Para mim, Jesus ia à noite passar no Monte das Oliveiras, orando ao Pai, falando com o Pai, pedindo ao Pai. E para mim, muito daquelas noites que Jesus estava orando, Ele estava pedindo por nós aqui, pelo grupo aqui, por essas pessoas que Ele teria aqui, que o Evangelho alcançaria. Então, Jesus na madrugada estava orando pela sua igreja, orando pelas pessoas que estão confiando nele hoje. Nós precisamos ter uma vida de oração em todo o tempo, em comunhão com Deus, suplicando e glorificando ao nosso Deus naquilo que Ele tem para cada um de nós. As recomendações essenciais, meus irmãos, passa por uma vida não de sacrifício,
mas uma vida de renúncia ao pecado, porque nós sabemos que nós precisamos renunciar a algumas coisas erradas que nós fazemos. As informações que nós temos para hoje são informações necessárias para nós sobrevivermos. Há informações da internet que são muito importantes, há informações que nós precisamos estar usando a cada dia, mas nós não podemos esquecer que a melhor informação é a informação de Deus, pedindo a Deus aquilo que nós precisamos. Se nós ouvimos que há um acidente na estrada, quando a gente vai ter que passar, a gente procura desviar antes para passar em outro local, mas nós sabemos que a informação que Deus tem para cada um de nós, para a nossa vida, para que a gente tenha uma vida de tranquilidade, está na palavra dele para cada um de nós. Não podemos desprezar aquilo que ele já providenciou. Nós não precisamos estar ouvindo os profetas de hoje. Há muitos profetas na internet, que está querendo nos apavorar, dizendo de ameaças, de morte, de insegurança, de coisas que vão acontecer, mas na realidade, às vezes nós damos ouvido a esses profetas da internet e esquecemos que a gente precisamos dar ouvido ao profeta de Deus, a palavra de Deus, que é pura, é essencial para cada um de nós. Essas informações são importantes para que nós possamos ter uma tranquilidade. Nós não precisamos viver sob a ameaça das coisas ruins, porque as coisas ruins sempre aconteceram no passado e vão acontecer. A gente sabe disso. A história da igreja é uma história que a igreja passa por perseguição. Então, quando a gente toma conhecimento dos fatos que estão ocorrendo lá na China, a gente percebe que lá na China, os crentes da China estão sendo ameaçados de morte. Mas não só na China, em muitos lugares, mas nós que temos a oportunidade, a liberdade de confiar e de pregar e de viver e de ter comunhão com Deus aqui no Viver Melhor, nós precisamos estar aproveitando essa oportunidade e de viver essas recomendações essenciais para a nossa vida, para os nossos filhos, pedindo a Deus por ele, aconselhando eles, conversando com eles, para que eles possam ter uma vida também de temor a Deus. As recomendações, meus irmãos, que facilitam a nossa vida no dia a dia, no trabalho, na escola, na vizinhança, essas recomendações são importantes para que nós possamos viver uma vida cheia do Espírito Santo nesse mundo. Nós precisamos seguir essas recomendações de Jesus Cristo para a nossa vida, para que a nossa família possa ter a segurança de sair e de voltar e saber que esse Deus que promete, Ele cumpre as suas promessas e está a nos guardar e nos guarda para Ele, porque Ele é amor. O versículo 38, Lucas registra assim: e todo o povo ia de madrugada ao templo, a fim de ouvi-lo. As pessoas, quanto mais ouvia Jesus, quanto mais se aproximava de Jesus, quanto mais aprendia com Jesus, queria estar com Jesus, queria estar perto de Jesus. Até o dia que as autoridades então condenam a Jesus, matam a Jesus, mas as pessoas que ouviam com a sua sinceridade, estavam ali aprendendo com Jesus, mas Jesus morre porque Ele se entregou por amor a cada um de nós. E nós precisamos entender que ainda hoje as pessoas querem ouvir a Jesus, mas é possível nós ouvirmos a Jesus se nós lermos os seus ensinos e praticarmos os seus ensinos todos os dias e pedir a Ele para que fale ao nosso coração e que a nossa vida seja pautada nos seus ensinos hoje, e dessa maneira então nós estaremos agradando ao nosso Deus. As recomendações, meus irmãos, para vivermos nesse mundo, elas são importantes, mas nós não podemos desprezar as recomendações para vivermos nesse mundo e numa eternidade com Deus. E essas recomendações é dada através da palavra de Deus, quando o Espírito Santo fala ao nosso coração, para que nós possamos viver uma vida de santidade, de consagração, de meditação na palavra, de amor ao próximo, de compartilhar e de dividir e de confiar em Deus. Nós não podemos desprezar tudo que Deus está realizando através de nós e em nós. Deus está mostrando para cada um de nós, a cada dia, as recomendações que Ele tem para a nossa igreja. Nós não podemos esquecer que Deus está a nos preparar para que nós possamos estar com Ele para todo sempre.
Por isso, meus irmãos, que uma boa leitura da palavra de Deus, a gente descobre exatamente aquilo que a gente vai aprendendo. Deus providenciou o seu Filho para nos resgatar, para levar para Ele. Aí a Bíblia diz que Deus é primeiro, Deus é maior, Deus é forte, Deus é melhor, Deus é amor, Deus é grande, Deus é primordial, Deus é todo poder, Deus é forte, Deus é cheio de bondade, Deus é maravilhoso, Deus é santo, Deus é riquíssimo, Deus é eterno, Deus é bom, Deus tem aquilo que nós precisamos. Deus foi quem criou tudo, Ele sustenta o universo, Ele governa, Ele atua, Ele tem a chave da vida, Ele tem o controle da morte. O diabo não faz nada se Deus não permitir. O livro que eu li durante a pandemia, de John Piper, ele dá uma ilustração, e ele diz assim, que o diabo tem uma coleira, e essa coleira está nas mãos de Deus. O diabo só faz aquilo que Deus permite ele fazer. E a nossa garantia é que o nosso Deus é forte. E Deus é tão forte que nós estamos aqui. Nós enfrentamos cansaço, enfrentamos a semana de trabalho, enfrentamos tudo. E a gente poderia estar em casa descansando, mas algo fala no nosso coração. Vamos para a igreja, vamos junto com nossos irmãos em comunhão, junto com Deus, servir a Ele, cantar e louvar, e estar diante dEle, e nos alegrar na presença dEle, e ler a palavra dEle, e meditar na palavra dEle. E quando a gente chega aqui, a gente lê essa palavra que diz assim: cuidado de vós, não aconteça. Então, quando a gente chega assim, a gente recebe como que o braço de Jesus no nosso ombro. Olha, cuidado com a devassidão, cuidado com a embriaguez, cuidado com a preocupação da vida. Olha, que não aconteça que você seja pego de surpresa com a volta de Jesus. Olha, vigiai orando, vigiai fazendo as coisas certas. Não aconteça, olha, esteja em pé diante do Filho do Homem. Aí Lucas termina assim: olha, todo o povo ia com sede de estar diante de Jesus. Meus irmãos, esse desejo de estar com Jesus precisa estar ardendo no nosso coração, e todos os dias assim: Senhor Deus, eu quero estar com Jesus, eu quero viver com Jesus. Senhor Deus, quando chegar a minha vez de ir com Jesus, eu quero ir com Jesus, estar com Ele. Senhor Deus, eu não quero de maneira nenhuma imaginar um dia longe da Tua presença. Meu Senhor, eu quero que eu esteja contigo para sempre, por toda a eternidade. Eu quero entender algumas coisas que aconteceram comigo, que eu não pude compreender, mas o Senhor é amor e vai me explicar algumas coisas que eu não entendi na época, mas eu sei que um dia o Senhor vai me explicar, vai sentar comigo, vai me explicar algumas coisas que o Senhor permitiu que acontecesse. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que o nosso Deus é amor, nos ama e está a nos salvar. O que nós precisamos é confiar nele todos os dias e nos entregarmos todos os dias diante dele e somente para ele. Que essa mensagem fique em nossos corações, as recomendações essenciais para a nossa vida, as recomendações para vivermos. Nós sabemos que há muitas informações que são necessárias, mas a melhor informação é aquela informação que nos ensina a viver nessa vida e nos encaminha para uma vida eterna com Jesus, através da fé nele, confiando nele como nosso único e suficiente Salvador. Eu quero convidá-los para ficar em pé, para estarmos orando a nossa oração coletiva, e depois os irmãos estaremos cantando, louvando a Deus. Eu convido a você que junto conosco possa estar orando nesse momento. Oremos. Pai nosso que está nos céus, santificado seja teu nome. Nós reconhecemos o Senhor como nosso Criador, aquele que nos sustenta, nos protege e está nos salvando pela fé em Jesus Cristo. Nós te agradecemos pela tua palavra,
que nos prepara e que nos dá as recomendações essenciais para que nós, junto com os nossos irmãos, com os nossos familiares, estejamos aguardando a volta de Jesus. Nós somos gratos por essa noite e por essa semana que se inicia, e te suplicamos que o Senhor abençoe a nossa família, nos curando, nos permitindo estarmos te servindo. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, vamos estar cantando, depois nós vamos estar orando mais uma vez. Vamos estar cantando um louvor. Eu convido você para que louve a Deus junto com os nossos irmãos nesse momento.
Pai nosso que está no céu, grandioso Deus, somos gratos, Senhor, por essa noite. Somos gratos, Senhor, pelas informações essenciais que nós temos para vivermos, as recomendações que Jesus Cristo deixou para que nós possamos viver nesse mundo. E queremos te pedir que o Senhor nos prepare a cada dia e que nós sejamos em pé diante do Senhor, vencendo todas as lutas que muitas vezes nós temos que enfrentar. Somos gratos, Senhor, por essa noite. Nos abençoe durante essa semana. Pedimos, Senhor, por cada familiar aqui presente, pelos nossos irmãos doentes, aqueles que estão trabalhando. Nós queremos exaltar e glorificar o Teu nome na cura dos nossos irmãos. Abençoa, Senhor, a Tua igreja aqui. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. E que o amor de Deus o Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, e que as consolações do Espírito Santo estejam com essa congregação, hoje, para todo sempre. Amém. Que Deus a todos abençoe. Com uma oração silenciosa, temos nosso culto encerrado. Que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder e o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá para viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para viver feliz, sem Jesus não dá para viver, não dá, sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Estão em volta de Jerusalém, que são os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Só o Senhor é Deus, só o Senhor, só o Senhor, só o Senhor.